Senhor, meus irmãos, sou o irmão Felipe. Pai do Senhor, que é o irmão Josimar. E nós estamos aqui para abordar um tema que fala a respeito do local e fala da igreja, a diferença dessas duas coisas. E Jesus ele nos fala com referência até no livro de Atos, capítulo 7, versos 48, que ele não habita mais em templos feitos por mão de homens. E o local ele é um lugar onde as pessoas se reúnem para prestar um culto a uma divindade, sendo ela Deus ou não. A igreja somos nós, né? Na verdade. Quando a palavra de Deus se refere à igreja, ela está se referindo a nós. E nós temos, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo vai falar que vós são templo do Espírito. E o Senhor, ele habita em vós e tem ciúme de vós. Então nós somos a igreja. Isso somos nós. E quando a Bíblia vai se referir à igreja, está se referindo a um grupo de pessoas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Até porque o próprio Jesus vai dizer, né? Quando Jesus estava ali com Pedro e os seus discípulos, Jesus vai falar com Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus estava falando que iria edificar a igreja dele sobre a pedra, que era ele próprio. Então nós precisamos entender, como o apóstolo João também vai citar no livro de Apocalipse, sobre as cartas às 7 igrejas, ali o próprio Jesus falando com ele. Então ali está falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Então está falando sobre um grupo de pessoas que eram de uma região, não está falando do local. Pode falar. O interessante é que os locais, os templos, eles são litúrgicos. Eles normalmente têm costumes, muitos de nós temos o costume de ter horário, ter algumas situações. Eu estava até falando com meu irmão antes da gente iniciar, que normalmente nos locais se inicia o culto às 19 e ele se encerra às 21. Já na igreja, que somos nós, ele não se encerra. A gente sai de lá, mas continua cultuando ao Senhor na nossa casa, no nosso trabalho. E a gente vai seguir nesse propósito até que Jesus Cristo venha e nos conduza até a nossa morada celestial, até a Nova Jerusalém, onde nós continuaremos adorando em espírito e em verdade, né, meu irmão? Então essa foi a diferença entre o local e a igreja. A diferença é simples, é que o local é pedra. Deus ele não habita em pedra, mas Deus habita nas obras feitas por Ele. Nós somos feituras do Senhor. Então, quando as pessoas se reúnem à igreja, nós não podemos se referir ao local como igreja, mas o grupo de pessoas é igreja. Muitos colocam até em placa, igreja tal, igreja X, igreja Assembleia, igreja Adventista, igreja Pentecostal, igreja Deus e Amor, igreja, vários tipos de nome. Mas só que o local, ali é o local onde a igreja se reúne. Não é errado falar que ali está a igreja, mas ali não é a igreja. Porque nós sabemos, nós vimos em algum versículo, em algumas passagens, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então essa é a diferença, que o local é pedra e a igreja somos nós. Então que você venha entender essa diferença da igreja e o local, para que você não venha se perder, como muitas pessoas, né, meu irmão Gilmar? Muitas pessoas falam que o templo é santo. O templo que é santo e deve ser santo somos nós, porque nós somos templo do Senhor e morada do Altíssimo. Então nós precisamos ser santos. Agora o local não é santo, porque da mesma forma tem vários tipos de locais aí.